que não basta falar de produto, você não consegue direcionar as empresas a tempo, se você não der um passo para trás e começar a falar de comportamento. Aqui está começando a mudar um padrão. A gente tinha uma relação assim e aqui está começando a mudar. Está começando ainda porque a gente não vê isso nas redes sociais de uma forma muito grande, ou se vê nas redes sociais, a gente vê ainda muito focado num nicho específico, isso ainda não tá crescendo. A gente está monitorando e não está aqui. Mas é isso, é monitoramento diário do padrão. Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e esse é mais um episódio do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV & Co. E hoje temos um episódio que eu diria que ele é macro, que ele abraça muitos dos outros nossos episódios e das conversas que a gente teve aqui. Ela é uma convidada que há algum tempo a gente já tentava trazer, um bom tempo na verdade, Daniela Dantas Vilar, vice-presidente América Latina da WGSN. Dani, bem-vinda e obrigado por ter aceitado aí e topado o nosso convite. Eu que agradeço. A Dani vai falar sobre tendências, sobre comportamento, mas antes eu vou pedir, Dani, explica pra gente um pouquinho o que é a WGSN, pra quem tem um pezinho no marketing, ali na moda também, já tá um pouco mais familiar com o nome, mas para quem não conhece, o que é a WGSN? Sim. Hoje, a WGSN é a maior empresa de pesquisa de tendências do mundo. Então, está presente em mais de 57 países. E é uma empresa que está no mercado há 25 anos. Então, eu gosto sempre de fazer a comparação com a Bloomberg do mercado financeiro. A WGSN nasceu focada em moda lá atrás. Por isso essa associação. Por isso. Assim, normalmente quem conhece de cara a WGSN, em geral, tem 50% de chance de ser do mercado de moda. Então, lá atrás, a WGSN, primeiro que o mercado de moda, ele trabalhava muito com os birôs de tendências, os books de tendências depois de cada desfile, temporada e tudo mais. E era físico, eram as revistas. E aí, os fundadores da WGSN entenderam que poderia ter ali uma disrupção para trazer aquele produto para a tecnologia, e aí eles olhavam para a Bloomberg do mercado financeiro. Então, a Bloomberg, ela ajuda muito na tomada de decisão, ajudava na época, continua ajudando dentro do mercado financeiro, e o mercado de moda sempre foi um mercado muito familiar e pouco estruturado, então as decisões eram feitas de uma forma mais intuitivas e menos profissionalizadas. E a ideia era fornecer informação para melhor tomada de decisão. Até que a gente começou, e foi assim que surgiu a primeira versão da WGSN, que basicamente é um produto por assinatura, as empresas assinam para ter acesso a pesquisas de tendências que vão de comportamento a produto. Nessa época era só moda, só produto de moda basicamente, até que a gente começou a entender que não basta falar de produto, você não consegue direcionar as empresas a tempo, se você não der um passo para trás e começar a falar de comportamento. Então, a gente precisa entender, porque a forma como você se locomove, mobilidade, influencia na forma como você consome sua roupa. A cor da roupa que você compra, o tipo de roupa que você compra, que você usa, enfim, que você consome, tem a ver com o contexto que você vive, com a forma como você vive. E se a gente não entendesse isso, a gente não conseguia dar informação no tempo ideal para as empresas poderem se preparar para isso. Então, a gente começou a focar muito em entender muito comportamento, além do produto de moda. E à medida que a gente começou a entender comportamento, a WGSN começou a expandir para outras verticais. Porque uma vez que você entende a forma como as pessoas vivem, os comportamentos, as mudanças geracionais, você consegue entender... Não dá para ficar só em uma, né? Não, e aí você começa a ver que você consegue direcionar muitos mercados, né? Então você pega, tá bom, as pessoas estão se locomovendo desta maneira, esse contexto está se movimentando desse jeito. O que isso significa para a indústria da moda, interiores, para a indústria de alimentos e bebidas? Enfim, então hoje a gente tem os times especialistas, são 6 produtos diferentes, um para cada segmento, sendo que um deles é o de comportamento, que meio que pluga em tudo. Olha, tem uma diferença aqui, eu achei interessante, primeiro, que a mudança de perspectiva. Se antes o foco estava no produto, hoje o foco é no comportamento e na pessoa. Mas tem uma diferença hoje quando a gente olha para o ecossistema de pesquisa do que é pesquisa baseada em tendência ou aquele tipo de pesquisa, eu vou chamar aqui de mais tradicional, que as empresas faziam muito. Tá muito separado hoje, ou na verdade hoje toda pesquisa parte do pressuposto que ela precisa estar com tendência ou não? Como que... Não, então existem as pesquisas que eu falo de uma forma muito simplista, que são os retratos. Então eu vou tirar um retrato
do que está acontecendo aqui agora e vou te passar. Então, qual que é a sua imagem de marca? Qual que é o seu share de mercado? O que as pessoas estão fazendo hoje? Eu brinco que tem um exemplo muito bom de uma vez que a gente foi num cliente, e é um cliente enorme que todo mundo usa, de tecnologia, enfim. A gente foi nesse cliente, ele não era cliente na época, e esse cliente... Na época, a gente queria muito ter como cliente e tudo mais, e basicamente a postura foi, gente, nós temos todos os dados do mundo, pra que a gente vai ter WGSN? Sabia o que eu tô imaginando? Eu tô pensando nisso aqui também, e eu ia perguntar, tipo, como, né? Pra quê? E aí, e eu lembro, eu estava pessoalmente nessa reunião, e eu lembro que eu fiquei super frustrada, assim, gente, mas assim, é importante você entender o qualitativo que tá por trás e tudo mais. Só que, enfim, chega essa reunião, passaram-se 2 anos, e essa empresa veio atrás da gente falando assim, olha só, eu preciso de vocês, porque eu tenho todos os dados, mas eu não sei por que isso está acontecendo. Então, assim, eu não sei por que o consumo de shampoo sem química começou a aumentar. E eu não consigo direcionar o meu cliente antes. Então, assim, eu tenho o retrato, que são as pesquisas mais tradicionais, elas entregam um retrato. E tem o que está por trás, que tem os porquês. Basicamente, esse é o papel da pesquisa de tendências de cenários futuros. São pesquisas diferentes, metodologias diferentes. Muitas vezes elas estão entrelaçadas, mas você só vai ter os porquês daqueles movimentos se você tem uma pesquisa de cenários futuros acontecendo ao mesmo tempo, que são metodologias diferentes. Dani, é interessante isso, porque o exemplo do cliente é muito comum que as empresas acabem olhando e falando, não, eu tenho muitos dados aqui, né? Mas, de novo, volta o desafio de todos. Eu tenho o dado, mas o que eu complemento com esse dado? Ou o que esse dado está querendo dizer? O que está por trás disso? E aí, trazendo muito para o nosso ecossistema aqui, estou vendendo mais apartamentos com esse perfil, ou agora as pessoas querem aquele perfil, mas por quê? Né? Eu acho que aqui fica muito claro o diagnóstico, o retrato, mas o que está impulsionando tudo isso aqui. Antes de falar um pouquinho mais nos conceitos de tendências, metodologia, eu sei que aqui tem várias metodologias, mas se você tivesse que resumir para quem não está familiarizado, como que você faz um mapeamento hoje de uma tendência, de um comportamento, assim, que tipo de elementos existem para que você consiga chegar ali em algumas possibilidades? Sim, então vamos lá. Primeira coisa, pesquisa de tendências é entendimento e recorrência de padrões. Uma vez que você entende recorrência de padrão, e que grupo que está tendo essa recorrência, né? Tá num grupo mais inovador, tá num grupo mais mainstream, aonde tá isso numa curva de adoção de novos comportamentos, por exemplo. Então, primeira coisa, toda vez que você vai pesquisar tendência, você tem que entender padrão. Uma tendência que tá no começo dela, ela vai ter uma recorrência muito baixa. Então, o intervalo dela vai ser grande, ela vai ter, talvez, ritmada, no intervalo ritmado, porque tem uma tendência de ascensão, por exemplo, mas ela tem intervalos grandes e ela está muito focada em um grupo só mais inovador, um grupo que adota comportamentos mais rápidos. E aí, quando a gente vai para um outro lugar de tendência, esse monitoramento, a gente começa a entender. Então, via dados, via redes sociais, via mapeamento qualitativo, etnográfico, entrevista. Então, eu falo que, assim, todo mundo... Pesquisar tendência não é futurismo, não é bola de cristal. É todo dia você olhar os mesmos padrões. Então, a gente tem uma metodologia que chama STEPIC, que são os pilares da sociedade que a gente monitora, independente do cliente que a gente tem. É um olhar muito no presente, né? Não é... Exato. E são essas mudanças. Então, por exemplo, tem as pessoas que são especialistas, então antropólogos, sociólogos, especialistas em comportamento humano. Então, eles mapeiam todos os dias e mês a mês as mudanças. Então, tem, por exemplo, a pessoa que é comportamento jovem e que vai nos festivais, e que vai nos eventos de jovem, enfim, e que é responsável pelas entrevistas, que é responsável o time que faz isso para poder entender, não, olha só, aqui tá começando a mudar um padrão. A gente tinha uma relação assim e aqui tá começando a mudar. Tá começando ainda porque a gente não vê isso nas redes sociais de uma forma muito grande, ou se vê nas redes sociais, a gente vê ainda muito focado num nicho específico, isso ainda não tá crescendo, a gente tá monitorando e não tá aqui. Mas é isso, é monitoramento diário do padrão. Uma vez que você identifica aquela mudança ali, você começa a monitorar aquela mudança e aonde ela está ali na curva de ascensão. Por isso que eu falo, todo mundo faz a pergunta, né? Mas qual que é a tendência, dependendo de onde eu falo, qual que é a tendência de agora para marcas X, Y? Ou para o mercado X ou Y?
E aí eu sempre respondo, mas pra quem desse mercado? Porque assim, se você é uma marca de nicho, as tendências que você vai olhar são... É um grupo de tendências. Se você é um mercado mais massificado, é outro grupo de tendências. Então, tudo isso tem a ver. Mas assim, muito em suma, é análise de recorrência de padrões. E a gente usa desde ferramentas qualitativas, etnográficas, de pesquisa mais tradicionais e, obviamente, o monitoramento, principalmente através de dados. Aqui tem um outro ponto que muitas vezes as pessoas associam a tendências, é assim, acertou ou errou? E você deixa muito claro que não é assim, né? A partir do momento que você identificou, aí que você começa um monitoramento e aquilo pode virar muitas outras coisas, Totalmente. Né? E sem contar que, assim, eu falo que, tirando o aspecto corporativo da história, é muito bonito ver o processo das empresas de maturidade no lugar de inovação e de tendências, porque normalmente o gatilho sempre é um problema muito grande, tipo... Minhas vendas caíram, não sei o que aconteceu, eu fazia isso até ontem, dava certo, mas agora não dá mais. Então, normalmente, esse gatilho é o mais comum. E geralmente, aí já é um plano já quase de gestão de crise, né? Tipo, como que eu faço? Totalmente. E aí, normalmente, é uma ação mais rápida. Mas, enfim, então ela é pontual. Ele tem um problema, eu preciso resolver esse problema e agora eu preciso olhar tendências, porque cenários futuros é algo que é importante para todas as marcas. Então, tem esse caso. E tem o caso que, estamos investindo em inovação e etc. Só que, quando você vai ver de perto, poucas empresas têm um processo estruturado para mapeamento de tendências e aplicação dessas tendências. Porque você não pode sair aplicando toda a tendência achando que tudo vai funcionar para você. Então, primeiro, precisa ter um entendimento muito grande dentro de casa, do seu público, do que você quer atingir, com quem você fala, que compensação tem. Então, para você saber curar aquilo que faz sentido para você dentro do universo de tendências muito grande, você precisa saber para que você está fazendo aquele trabalho, para quem você está fazendo aquele trabalho. E nem sempre as empresas têm esse conhecimento dentro de casa. E segundo, você tem que ter um processo. E o processo, ele parte por um princípio que nem sempre você vai ter uma questão pontual ou um projeto AB, de ponto AB, ali com começo, meio e fim. Ele é uma cultura de inovação. E uma cultura de inovação parte por um lugar de mapeamento de tendência e entendimento de cenários futuros. E isso poucas empresas têm, mas ao longo do tempo ali de tentar, enfim, de ver que tô atrasada, perdi uma tendência, ou apostei numa coisa que não fez sentido, elas vão criando a consciência e aí, à medida que os times vão se formando, que vai ganhando experiência ali, eles criam os próprios processos. Cada empresa tem inúmeros processos de inovação e cada um dá certo dependendo do perfil da empresa, mas é muito legal ver esse processo de amadurecimento das empresas para trabalhar com tendências também, porque não é algo, infelizmente, óbvio. E nesse último exemplo que você deu, deixa claro também que não é só no pontual ali, né? Como você disse, na solução de um problema ou para melhorar uma venda ou um produto, é sobre a subsistência dessa empresa no longo prazo, né? Com certeza. E é interessante porque a palavra tendência, né, ela foi usada e ela é usada muito comumente atrelada a produto. Esse produto está na tendência? Enfim. Isso faz com que a gente diminua o conceito. Então, tendência, inclusive, pode ser uma tendência de queda, né? Se você olhar semanticamente o que a palavra tendência significa, é um movimento. E pode ser um movimento para cima ou um movimento para baixo. Não necessariamente é um movimento para cima, como a gente erroneamente acaba usando a palavra. Então, eu já escutei assim, mas tendências morreram. Não tem como, gente. Quando tiver vida, tem tendência. Você sabe que eu, como jornalista, sou responsável muitas vezes também por isso, porque a gente acaba associando muito a tendência, ou é uma lista, ou a tendência é muito do sentido, o que vai pegar, né? Exato. Por isso que eu disse pra você aquela questão, essa tendência, ela rolou, não rolou, e na verdade não. A gente tá falando aqui claro, isso aqui é uma pontinha, mas a gente tá falando aqui de muita ciência, de muito método, é muito séria a parada. É muito, e assim, eu tenho um exemplo de um cliente há muito tempo atrás na indústria de beleza, que foi um cliente que falou pra gente o seguinte, é um cliente enorme na indústria de beleza, e quando começou a história de arte de rua, então, sei lá, 10 anos atrás, não me lembro, que começou a se falar muito de arte de rua, que a arte de rua saiu da rua para ir para o museu, que a gente começou a conhecer, que as pessoas começaram a conhecer artistas de rua, enfim, e colocar ali num outro lugar.
Essa marca entendeu esse movimento e ela viu bem no começo desse movimento. Ela viu no começo da curva de ascensão de que a arte de rua ia se tornar algo grande, algo, enfim, maior do que já era. E aí, entendendo esse movimento, eles resolveram lançar um produto com a temática de arte de rua. E fizeram produto, embalagem, conceito e tal. Foi muito mal nas vendas e nos resultados. E eles tiveram que tirar, refazer a embalagem, relançar com o conceito meio remendado ali para poder remediar aquilo. Eu gosto de dar esse exemplo porque eles foram muito antecipados. Se eles fossem uma marca de nicho, provavelmente eles teriam lançado um hit certeiro. Mas era muito cedo para uma marca mainstream, para uma marca de massa, lançar uma tendência. Por isso que esse entendimento, ele é muito importante. E essa decisão também, ela é muito particular, né? Ela envolve muitos elementos ali, né? De todas as informações que vocês trazem, mas do contexto da empresa, totalmente. Do estilo de liderança, do tipo de cobrança sobre um determinado resultado. Totalmente. A forma como eles lidam com inovação. Então, assim, né, onde vai testar? Então, dependendo da empresa. Então, a gente tem, por exemplo, a divisão de projetos especiais, que é uma divisão que é melhor. Metade do meu tempo na WGSN eu passei lá, então é uma grande escola. Porque você lida... Essa é uma divisão onde você entende a realidade do cliente. Você mastiga todo esse cenário, enfim, esse universo e passa para ele como um plano de... Olha, ó, então, seu passo a passo é esse, baseado na sua realidade. Mas é extremamente importante isso. Porque dependendo do perfil da gestão, do executivo, isso é algo que está na veia. Dependendo do perfil do executivo, do CEO, isso é algo que é luxo. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa aqui. Deve, bora. Esse exemplo que você deu, a arte de rua, por exemplo. Então, você tem ali, às vezes, indicadores que estão apontando para algo, né? Então, a arte de rua vai ser... Mas, quando uma marca... Nesse caso, foi um caso que não foi bem sucedido. Quando o caso é bem sucedido, a pergunta é, a marca ela tem o poder, às vezes, de... quase de uma forma artificial, acelerar algo que estava aparecendo ali. Na verdade, não é que a tendência ela tomaria esse caminho, mas a marca que influenciou pelo poder que ela tem de comunicação. Com certeza, mas depende da marca. Então, depende... Vamos lá, a curva a pirâmide de adoção de novos comportamentos. Então, você tem lá mais ou menos 2,5% das pessoas que são inovadores. São as artistas, que são pessoas que criam a partir do sentimento, entendeu? Criam a partir da inspiração e que, enfim, eu de novo, de uma forma muito simplista, mas tentando traduzir ao máximo e mastigar ao máximo para o máximo de pessoas entenderem o conceito. São as pessoas que você fala, sabe quando você fala, gente, que estranho isso, que tá usando, que tá falando, que tá vestindo, e aí de repente passa um ano, você fala, nossa, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, e caramba, aquela pessoa tava fazendo, aquele grupo tava fazendo aquilo, e pra mim aquilo era super esquisito. Então esses são os 2,5 que tem artistas, bem, esse é o lugar do criador mesmo. Depois, a gente tem uma parcela um pouquinho maior, eu não vou lembrar direito das porcentagens, mas é, sei lá, próximo de 10%, que são os early adopters. Os early adopters são as pessoas que meio que pegam aquilo, também adotam comportamentos de uma forma mais antecipada, mas eles meio que como se fossem os amigos dos inovadores. Então, eles pegam... Muito bom. Exato. Eu falo, porque, enfim, a gente dá aula, fala com empresas. Então, às vezes, é importante ter essas analogias, assim, prontas. Mas, enfim, os amigos dos inovadores, eles veem aquilo e falam, tá, não sou essa pessoa, não tô lá ainda, mas gostei dessa parte aqui. Então, eles começam um processo de digestão daquele novo comportamento, daquele assunto, enfim, e traz aquilo um pouquinho mais para a realidade. E essas pessoas são responsáveis, muitas vezes, para passar por uma camada que é uma camada mais de disseminação, que é basicamente a terceira camada na pirâmide de adoção de comportamento, que algumas pessoas chamam de trendsetters, que às vezes os influencers têm esse papel, que pessoas que têm um papel de influência dentro de um grupo grande de pessoas têm, que é, uma vez que eles entendem um novo comportamento, e algumas marcas têm esse papel de trendsetters, de formar ali uma opinião, elas disseminam um conceito, um comportamento. Então, voltando ao início da sua pergunta, sim, a gente, assim, é algo vivo. Então, se uma marca, uma pessoa pega ali, se apropria de determinado conceito, sim, ela tem o potência, dependendo de onde essa marca está, se é uma marca de nicho, se ela está nesse lugar aí dos trendsetters, por exemplo, ela consegue fazer isso sim.
Dani, meu, esse assunto é muito legal, tem muitas vertentes. Daqui a pouco eu ainda Pode volto ir, nos pode conceitos, ir. mas eu queria aproveitar essa parte agora para falar um pouquinho, trazer um pouco pro nosso ecossistema, né, do morar. Vocês têm um núcleo específico para olhar e reportes e para olhar especificamente para esse ecossistema, né? O que você consegue? Não vou te perguntar quais são as tendências, porque eu acho que já da aula que você já deu aqui já tá muito claro que não funciona assim. Mas o que vocês têm ali de informações e elementos que podem nos ajudar aqui a discutir? Sim, com certeza. Bom, primeira coisa, a gente tem... Quando a gente olha comportamento, você tem um contexto. Então, assim, qual é o contexto? Vamos pensar Brasil. A gente tem um contexto de... Bom, enfim, a gente tem um contexto. A gente tem um grupo de necessidades humanas, que é um grupo que é fixo. Então, todo mundo tem a necessidade de pertencer. Faz parte do ser humano. Isso tem alguns mapeamentos que diferem um pouquinho, mas eles giram entre 7 e 10 necessidades humanas mapeadas por sociólogos, antropólogos. Então, é pertencer, necessidade de segurança, pertencimento, segurança, como se fosse uma Maslow de necessidades humanas. Essas necessidades, elas são inerentes ao humano. Então, para você entender comportamento, é importante você entender esse grupo ali que acontece. Quando você está num contexto, dependendo do contexto, ele acende ou apaga algumas necessidades humanas. E eu gosto muito de dar um exemplo no universo de arquitetura, do morar, etc., porque é justamente isso. Vou dar um exemplo, ele acende ou apaga alguma necessidade, e isso faz com que gere um choque ali e uma mudança de comportamento. Então, assim, aquilo me gerou um comportamento de alerta e eu vou criar alguma coisa para resolver esse problema. Vou te dar um exemplo. Na prática, no Brasil temos um contexto de violência urbana. A gente vive num contexto, infelizmente, de muita violência. Você tem ali uma necessidade de segurança. Isso é instintivo. O ser humano precisa se sentir seguro. Isso é algo que é todo mundo. Não é um ou outro, mas todo mundo tem essa necessidade inerente de se sentir seguro. Quando você tem um contexto de insegurança, que gera insegurança de violência, por exemplo, isso gera tem uma palavra para isso, esse choque, enfim, e faz com que novos comportamentos surjam. Então, por exemplo, neste caso, como é que isso influencia, por exemplo, a arquitetura? Hoje, no Brasil, a gente tem um modelo de arquitetura que ele não é tão comum, por exemplo, dependendo do lugar ou do país que você está, principalmente se ele não tem um contexto de violência urbana. A gente tem hoje as clausuras, principalmente em São Paulo. São Paulo é uma realidade, a clausura. A portaria, o prédio. Quando você olha o modelo arquitetônico daquilo, ele muitas vezes ele responde a algo de contexto. Então isso é uma alteração estética a partir de uma necessidade relacionada à questão de segurança. Eu tô lembrando de um episódio que a gente fez aqui sobre iluminação pública, que ilustra muito bem isso, assim, primeiro a iluminação para vias, iluminação para pedestres, mas que molda muito a conversa sobre segurança. Então, Exatamente. Voltando aqui, belo exemplo esse. Exatamente isso, porque muda. E muda a forma como a pessoa se relaciona com a arquitetura, se relaciona com o universo do morar, por exemplo. Então, assim, vou dar um outro exemplo que é muito central. Hoje a gente tem o celular, a conexão, então dependendo do contexto, a casa ela se tornou um hub. A casa como um lugar ali que ele é um pouquinho escritório, um pouquinho restaurante, um pouco lugar para descansar, enfim, dependendo, obviamente, do recorte demográfico que você está olhando, tá? Mas, assim, ela virou ali um centro muito grande para pessoas que, por exemplo, usam muita tecnologia. Então, como é que você, como marca, entende isso? As pessoas... E aí você tem um contexto, às vezes, de violência, as pessoas querendo sair mais, enfim, dependendo de onde você tá. Isso influencia a forma como você pode planejar como marca. Então, as pessoas estão consumindo mais dentro de casa. Isso muda, por exemplo, o serviço que você oferece. Então, assim, se ela tá ficando mais tempo dentro de casa, se ela está consumindo mais dentro de casa, e eu sou uma construtora, por exemplo, talvez se eu trouxer, e eu sei que ela tem uma necessidade de conveniência, talvez se eu trouxer serviços para ela, que ela possa consumir dentro de casa, já que a casa dela é esse hub de consumo, isso ajude a responder essa necessidade de conveniência alinhada a essa tendência de consumir meio que um pouquinho de cada coisa dentro da sua casa. Enfim, então à medida que você vai entendendo que essas movimentações de contexto, com as movimentações de como a gente se relaciona com o mundo, essas duas coisas juntas, elas são as oportunidades.
Eu tô lembrando aqui, é muito interessante essa questão do comportamento. Ainda falando de segurança. Eu mudei um comportamento meu. Por exemplo, eu já morei num bairro que era uma casa, mas era um bairro. Ele tinha um nível ali de insegurança. É bairro, né? Bem bairro. E eu sempre tinha que me preocupar o horário que eu ia chegar, vamos dizer, de uma viagem pra descarregar o carro, porque eu não tinha uma garagem. Eu parava na rua e aí da rua entrava pra casa. Então eu mudei a forma como eu levava minhas coisas. Então, assim, eu tenho que otimizar como eu vou carregar, as compras no mercado e por aí vai. Muito legal. Totalmente. O próprio movimento de home office que aconteceu por conta da pandemia. Muda o consumo das coisas. Então, você teve, por exemplo, indústrias de moveleiras, primeiro, que muda a sua relação com a casa, porque você usa a casa de uma forma diferente. E é muito curioso, só um parêntese nessa história, a gente tem um vídeo da Carla, que é a CEO da WGSN, ela foi entrevistada, enfim, acho que 1 ano antes da pandemia, 2 anos antes, e ela falando do movimento de home office. E ela deu esse exemplo, alguém perguntou alguma coisa, ela deu esse exemplo e falou alguns dados de como aquilo estava aumentando. 1 ano antes da pandemia. 1 ano antes. E aí, hoje você vai ver esse vídeo, você vê os comentários. Gente, essa mulher, na época ainda da pandemia, ela sabia, ela está falando, parece que ela tinha um negócio, sabia que ia acontecer, enfim. E não, assim, óbvio, a gente não sabia que ia acontecer uma pandemia, não tinha como prever isso, mas, apesar de que alguns executivos já meio que falavam disso, mas, ao mesmo tempo, tinha ali já um movimento colocando para esse lado, isso muda a relação das pessoas com tudo. Então, desde na indústria de moda, por exemplo, a indústria do jeans foi muito afetada, porque você quer um outro tipo de roupa para ficar dentro de casa. Então, como é que como é que eles poderiam, por exemplo, mudar a relação, até pensar no mix de produtos deles, pensando que as pessoas daqui para baixo estavam com legging, estavam com calça de ficar em casa. Enfim, se é o grupo social que eles estavam falando. Ou, não, o meu grupo social, isso não interfere, esse comportamento não interfere, porque não é uma realidade para o grupo social que a minha marca se relaciona. Então, como é que é? Qual que é a mobilidade? Enfim, então todas essas... À medida que você vai entendendo, por isso que eu falei, até voltando uma das primeiras respostas que eu falei, é muito bonito ver o processo de amadurecimento das marcas, ao entender que entender comportamento, entender cenários futuros, não dá para ser um projeto único, exclusivo. Tem que ser uma cultura. E pouquíssimas marcas, pouquíssimos executivos ainda isso está cada vez, né, mais em alta, mas assim, ainda tem isso de forma estabelecida, porque você precisa entender contexto. Então, eu brinco que a WGSN só existe porque as pessoas não têm tempo de fazer isso todos os dias, entendeu? Enfim. Vamos olhar um pouquinho mais pra casa agora? Claro. Teve um outro episódio também super legal e conecta muito com o Barão da Questonó, e ele fez algumas analogias. Ele desenvolveu o projeto da casa dele, porque ele tem algumas críticas em relação à forma como a gente lida com a casa hoje, né? Às vezes a casa ela é um depósito de coisas, ou ela tem muitos lugares ociosos. O que dá pra perceber? Toda a analogia que você fez com comportamento, segurança, espaços públicos para casa. Assim, o que está acontecendo na casa das pessoas em relação à mudança? E aí, na minha relação com o móvel ou com os meus eletrônicos e por aí vai. Tá. Bom, primeira coisa, né? Eu não estou falando de pontos fora da curva. Então, eu não vou falar de super luxo, nem vou falar de base de pirâmide. Eu vou falar ali do meio. Vou falar um recorte mais específico América Latina, né? A gente, carro, para o brasileiro especificamente, sempre foi símbolo de cheguei lá. Sonho da casa própria, sonho do carro próprio, obviamente, economia instável e tudo mais. A gente tem essas questões que são importantes para nós como sociedade. Então, Dani, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sempre faço essa brincadeira. Para algumas gerações é mais ou menos assim. E eu fiz essa brincadeira quando a gente falava de consumo sustentável. Eu tenho 38 anos. Especialmente pra minha geração, tem muito isso, né? Nossa, chegou a minha vez de ter um carro e ter uma casa. Putz, não é tão sustentável assim, mas justo na minha vez. Eu gosto de fazer esse exemplo porque isso que você tá falando é um elemento de ascensão e social muito importante, né? Muito importante, muito importante. E principalmente num país com uma desigualdade social muito grande, quando você olha para o meio, de novo, não estou falando das pontas da pirâmide, tá? Quando você olha para o meio, tinha uma questão do tamanho muito grande. Então, você via ali uma parcela da população que era a coisa do tamanho, e a nossa sociedade,
principalmente no Brasil, ela é estruturada com muitos serviços, acesso a serviços, e isso, ainda bem, está cada vez mais indo para uma direção que isso é mais regulamentado. Então, você tem hoje os serviços domésticos que são mais regulamentados e precisam ser cada vez mais para que as pessoas que trabalham com serviços domésticos tenham acesso a todos os direitos que são do direito delas. Mas, enfim, à medida que isso vai se regularizando, isso vai ficando mais caro, menos acessível, isso muda a forma como as pessoas se relacionam com os espaços. Então, por exemplo, uma pessoa que antes tinha a chance de passar ali, primeiro, não estou falando das bases das pirâmides, porque eu gosto de deixar bem claro. Aquela coisa do apartamento gigantesco, da casa, enfim, mega que dependendo de onde você tá, se você tava ali no meio, indo pra cima, era um sonho, você começa a repensar. Então, por exemplo, apartamentos de luxo hoje, dependendo, você tem uma certa metragem que antigamente eles meio que passavam direto. Uma vez que eu tenho chance aqui, eu vou lá pro grandão. Mas hoje, não. Hoje em dia, você não tem tanto acesso a serviço. Logo, as configurações, elas estão se tornando menores. Mesmo quando você vai para um começo do nível alto da pirâmide. Porque já não é social. mais um pensamento de status, é um pensamento funcional. Exato. Exatamente isso. E você não consegue... assim, a sociedade começa a se estruturar, a gente está bem longe de se estruturar de fato, mas de uma forma que não dá para todo mundo ter acesso a tantos serviços assim, porque eles se tornam mais caros, porque são mais regulamentados. Então, você começa a olhar ali, o símbolo de status é outra coisa. O símbolo de status é ter uma parte aberta. Então, assim, a pandemia muda a relação com a casa, por exemplo. Uma parte aberta. A tecnologia, obviamente, muda a relação com a casa. Mas é isso, a coisa do tamanho. Então, quando você vai planejar, por exemplo, uma casa, você vai colocar os serviços dentro da casa, de um apartamento, de um prédio, etc e tal, assim, ideal que você entenda as mudanças de comportamento da sociedade. Então, por exemplo, no Brasil, a gente culturalmente tem o comportamento dos filhos ficarem na casa dos pais por mais tempo do que outros países, do que países mais desenvolvidos, até por conta de como é o nosso sistema de educação. Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso, a gente não tem a mesma cultura de morar nas universidades como tem. Então, você tem isso da família dentro de casa. Ao mesmo tempo, as pessoas estão casando mais tarde e você tem as pessoas mais velhas, a expectativa de vida aumentando cada vez mais. Então, você vai ter cada vez mais casas intergeracionais, onde você vai ter na mesma casa uma criança e um senhor de idade. Como é que você, por exemplo, se você é uma construtora, se você é um arquiteto, como é que você responde necessidades de um senhor de idade e de uma criança? São completamente diferentes. Então, se você tem configurações de família que estão mudando, que elas começam a mudar e apontar diferente, é importante que você entenda como é que isso vai se dar dentro da oferta, por exemplo, do seu novo empreendimento. Isso muda a relação com a casa. Então, antes eu tinha lá um espaço para... eu tinha só a brinquedoteca e agora, na verdade, eu preciso de brinquedoteca mais uma sala de fisioterapia. Sei lá, não sei. Agora, Dan, tem um desafio aqui. Ok, você chegou nessa conclusão. Conclusão não seja a melhor palavra, mas você chegou, né? Você considerou que tem uma mudança que... E aí eu tô falando já de uma decisão prática de uma empresa. Perfeito. O que tem entre esse ponto até essa decisão? É o que? É escala? É o custo? A viabilidade desse tipo de... Né? Então, eu vou ter que mudar o layout de um projeto. O que tá nesse meio do caminho aqui? É o processo. Porque não tem... E esse é por isso que eu te falo. É o processo. E eu vou voltando. As empresas estão acostumadas a trabalhar com inovação e tendências como projeto e não como processo. E à medida que isso é processo, então, assim... À medida que, eu não tenho... Não é que eu estou trabalhando aqui um projeto... Eu sou de uma consultora, um exemplo. Uma incorporadora. E eu tenho um projeto de inovação que eu vou falar sobre o futuro do morar. Isso é um projeto. Ok. Válido. Muitas vezes necessário. Informação, conteúdo. Muito legal. Mas como é que isso acontece dentro de casa? Como é que você está acompanhando a relação das famílias com a casa? Ou como as famílias estão mudando? Como é que o recorte geracional está mudando? À medida que você tem esse processo, você começa a ver no momento. Não, tá mudando. Agora a configuração da família, antes era assim, agora tem menos filhos, mas ao mesmo tempo agora tem o pai dentro da casa. Como é que eu vou acomodar esses desejos? Aí eu vou testar. E aí você tem um processo de teste. Porque não é simplesmente, achei isso daqui, vou fazer. Ainda mais quando a gente está falando num setor, por exemplo, que é casa, que são bens
muito duráveis, né? Não dá simplesmente para você mudar. Então, principalmente é o processo, porque a tendência, ela fica muito no meio desse lugar de muito conceitual. Meu Deus, tô perdendo time. É sempre assim, sabe? Ai, não, mas Nos eu não... extremos e aí... Exato. E é por falta de processo, na maior parte das vezes. Porque, de novo, a gente encara cenários futuros muitas vezes como projeto. E isso num mercado como esse não pode. Então, assim, de novo, a gente trabalha com muitas empresas, com muitos segmentos, com empresas várias, inclusive do setor de incorporação. E assim, e você vê processos muito diferentes de trabalho com tendências e com comportamentos futuros. As que têm processo, você vai vendo ali aquilo sendo implementado. Gente, você não via bicicletário em apartamento de luxo há 5 anos atrás, 10 anos atrás, não existia essa conversa. À medida que a cidade vai entregando uma possibilidade um pouco maior para aquele contexto, ou que as pessoas vão se relacionando diferente, é um símbolo de status morar perto do trabalho, aquilo é uma coisa que eu gostaria, não quero ficar tanto tempo no trânsito, etc e tal. Então, assim, se você vê antes e você entrega aquilo como diferencial, é importante para você? O número de vagas, todo mundo vai ter carro, não vai ter carro? Enfim, qual que é a relação ali? Tudo isso influencia num produto, por exemplo, de incorporação. Dani, eu tô lembrando, você falou de bicicleta, eu tô lembrando dos postos de recarga de carro elétrico também, que já muda muito a configuração. Dan, uma última pergunta, e aí eu quero juntar um estudo recente que vocês fizeram sobre geração alfa, né? E aí não necessariamente precisa ser fechado no ecossistema imobiliário, mas o que tem de curiosidades ali e de insights sobre essa geração? Primeiro, o que é essa geração e o que vocês perceberam ali de coisas legais? Sim. Primeira coisa, né? Eu falo que, estou no mesmo grupo que você. Logo, a nossa geração é uma geração de transição da internet. A gente não tinha internet quando era pequeno. Nós passamos por uma geração que, assim, nossa, alguém tem um celular, entendeu? Meu Deus. Nós fizemos essa transição. Então, a gente teve a infância na rua, muitos de nós, desconectada e offline, enquanto a gente hoje vive numa sociedade super conectada. Isso aí é até uma opinião, mas a minha visão é que isso trouxe pra gente uma capacidade muito bacana e assim, um skill muito importante pro futuro, que é de resiliência e adaptabilidade. A gente precisa aprender sempre, isso é muito importante. Então, depois da gente, vieram aí os Gen Zs, que as pessoas falam. Qual que é a nossa geração mesmo? A geração Y, Millennials. Nós somos Y, né? Assim, vamos combinar, gente, assim, quando a gente se fala com pessoas, é difícil, os nomes, eles ajudam a gente a se localizar, entender um pouco maior, comportamentos mais massificados, mas é óbvio que são ainda conceitos de millennials, porque já me chamaram de millennials, tá? Millennials ou geração Y é a mesma coisa, então vamos falar nesse lugar. Teve depois a geração Z, que são, sei lá, 10 anos mais jovens, 10, 15 anos mais jovens. E a geração Z, qual que era a grande diferença? Eles eram nativos da internet. Eles nasceram com a internet. Que é muito diferente da relação que a gente tem. A gente não. Então, eu brinco que tem coisas de comportamento que você vai... Outro dia eu li um report, aquilo, eu fiquei assim, nossa, falando que para as gerações Z... é a estética do feio, né? Que desde o feed, assim, que tudo é meio feio, assim, eles gostam... É uma coisa que conversa mais com eles, justamente porque a geração anterior virou a estética do perfeito nas redes sociais, por exemplo. Tudo muito, né? Então, assim, eu brinco que, assim, Cara, que me mostre o seu feed que eu falarei quantos anos você tem, entendeu? Se é aquele feed todo arrumadinho, bonitinho, eu vou, aí tá mais perto dos 40, entendeu? Se eu vejo um feed meio bagunçado, com umas fotos meio borradas... Provavelmente os nossos feeds, exato, eles são assim. Exatamente, né? Assim, mas enfim, e aí, por aí vai. Mas aí, falando do alfa, tudo isso para chegar nos alfas, eles são AI first. A primeira geração que vai nascer com inteligência artificial. Isso muda completamente a relação com a informação. Isso muda a relação com o trabalho. Isso muda a relação... Então, assim, a gente não tinha Google. Alguns de nós, quando começou, assim, sabia do KD, né? Geração Z nasceu com esses buscadores, nasceu com redes sociais, etc. e tal. Os próximos nasceram com inteligência artificial, tendo o ChatGPT, OpenAI, ajudando a formular texto. Então, assim, isso muda completamente o comportamento. E eu gosto de trazer esse fato, que para mim ele é o contexto que muda tudo. Porque uma geração que nasce na internet muda tudo. Porque a tecnologia, ela é o meio, né? Assim, ela encurta caminhos e abre portas. É o que eu sempre falo. Às vezes ela encurta caminhos para lugares horríveis, mas de fato ela encurta caminhos. Então, e o AI também vai encurtar caminhos, mas outros caminhos.
né? Então vai mudar a relação com o trabalho, com o ensino, que já vem aí se transformando ao longo dessa mudança. Mas para mim a principal mudança, curiosidade para mim, é quando você pensa que eles são AI first. E aí, eu te convido pra gente fazer um episódio só sobre isso, assim. Bora, Geração Alpha, AI First, e aí como que isso impacta na forma de morar, né? Como essa geração vai morar e vai conviver nas cidades. Queria muito agradecer. Não dá vontade de parar, esse assunto ele é apaixonante. Mas eu acho que ficou muito claro aqui, né? A gente não tá falando de adivinhar cenários, a gente tá falando de ciência, a gente tá falando de observar padrões. E eu acho que o mais importante, assim, a gente tá falando de algo de longo prazo. É quase como cuidar da saúde, exercício físico e alimentação, né? Não é só no pontual, não é só pro verão. Exatamente, não é projeto verão. Não é projeto verão, é um projeto de vida. Muito obrigado por estar aqui no Habitability. Foi maravilhoso, eu que agradeço. A gente tem muitos insights dessa nossa conversa. Com certeza. Pessoal, mais um episódio super especial, como vocês viram, que conecta com muita coisa que a gente já falou aqui. Eu encontro vocês na próxima conversa do Habitability, que olha para o futuro do morar, do habitar e da nossa convivência com a cidade. Até lá. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.